Olá, Fortana ou Fortana, meu nome é João Pescara e eu vou te passar uma dica sobre administração financeira e orçamentária. E a respeito de que é essa dica? A respeito de tipos de orçamento. E entre os tipos de orçamento disponíveis que você pode estudar, quais são? Você tem lá tipos de orçamento quanto à forma, quanto ao órgão de elaboração, quanto à técnica de elaboração e quanto à participação popular. Agora, eu vou falar especificamente sobre o quê? Agora eu vou falar dos tipos de orçamento quanto à técnica de elaboração. Quais são os dois tipos de orçamento quanto à técnica de elaboração? Nós temos os tipos base zero e temos o tipo incremental. E eu vou te passar quais são as principais características de cada tipo de orçamento quanto à técnica de elaboração. E aí? O base zero, o próprio nome dele diz, parte-se do zero para a elaboração do orçamento. Quais são as suas principais características? Olha só, para a elaboração do orçamento base zero, que é um tipo quanto à técnica de elaboração, deve-se considerar que, durante o processo de elaboração, parte-se do zero, ou seja, despesas, gastos que foram realizados em períodos, em exercícios anteriores, são desconsiderados. Então, os gastos que foram realizados em outros exercícios não são considerados para a elaboração atual do orçamento. Normalmente, se elabora um orçamento para o próximo exercício, certo? E quais são as suas principais características? Olha só, o orçamento do tipo base zero, ele exige a justificação de todas as despesas. Cada despesa que é fixada num orçamento do tipo base zero exige a sua justificação. Olha só, então ele exige a justificação das suas despesas. Outra característica importante é que não se gera direito adquirido. Olha só, não gera direito adquirido. O que isso significa? Significa que os gastos, as despesas que já foram autorizadas em orçamentos de exercícios anteriores, não significa que aquelas despesas que já foram autorizadas, que elas tenham direito adquirido para serem repetidas. Por que mesmo? Porque a despesa precisa ser justificada. Existe essa exigência da justificação de cada despesa. Outra característica importante seria com relação ao papel primário, papel primário e papel secundário do tipo de orçamento quanto à técnica de elaboração base zero. Qual é o papel primário? Olha só, o papel primário dele está relacionado a quê? A avaliação dos gastos, a tomada de decisão para se fixar despesas públicas. E o papel secundário seria a sua forma de apresentação. Olha só, o papel secundário seria o quê? A sua forma de apresentação. Isso já apareceu em questão? Já apareceu. É simples, porém importante essa informação. E o que mais? Para a elaboração do orçamento do tipo base zero, é um processo mais oneroso, é um processo mais demorado. Justamente por isso, essa é a grande justificativa de que, no âmbito da União, este tipo de orçamento base zero não é adotado. Pelo fato dele ser um processo oneroso, por ser um processo demorado, por isso que no âmbito da União ele não é adotado. E aí, qual é o tipo de orçamento quanto à técnica de elaboração que é adotado no âmbito da União? Eu vou te mostrar. É o orçamento do tipo incremental. Então, quando você trata do orçamento do tipo incremental, é um tipo de orçamento quanto à técnica de elaboração e é o tipo adotado no âmbito da União. Como é que funciona esse orçamento do tipo incremental? Olha só, os gastos, as despesas de períodos anteriores, eles servem como base. Como assim, João? Vou dar um pequeno exemplo. Vamos supor que no período anterior foi lá autorizado 10 para uma determinada despesa. Para esse orçamento que está sendo elaborado agora, esse 10 servirá de base. Por exemplo, eu repito 10 e acrescento um determinado percentual. Mais ou menos essa ideia de incrementar um valor que já foi autorizado em período anterior. Essa seria uma certa ideia. E a vantagem, vamos dizer assim, do orçamento do tipo incremental é que ele tem um processo mais rápido, um processo mais célere que pode aparecer na sua questão. Muito obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade.